Bem-vindos ao Duelo de Ideias, hoje com mais um convidado, o conceituado historiador da nossa praça, José Almeida de Melo, que está nesta conversa, basicamente, aqui no Hotel Vila Nova, neste Duelo de Ideias de Carlos Melo Bento. Doutor José Almeida de Melo, a história, o que é que o fascina na história? Fascina-nos sobretudo o legado pelo passado e a descoberta das nossas raízes, da nossa identidade enquanto civilização em todo, não só no nosso território insular, ao português, mas sim a nível europeu e a nível mundial. Ou seja, fascina-me o legado das gerações que nos antecederam e que nos deram a razão da nossa existência, sendo nós apenas uma parcela curta neste longo processo que é a história da humanidade. Quando é que percebeu, em criança, que iria ser um apaixonado pela história? Na nossa casa, na Salga, sempre fui educado a ouvir histórias antigas ligadas ao mundo rural da Salga, mas também no Nordeste. Meu pai contava-nos muitas histórias quando éramos nós ainda crianças e quando vivíamos na nossa casa da Salga. E depois vi também muitas histórias de outros, das pessoas idosas na freguesia da Salga, e fui sempre desde miúdo habituado e criado em meios onde se ouvia histórias antigas. Quando vim para Ponta Delgada, no regresso a Ponta Delgada, uma vez que já tinha estado antes desta longa permanência em Ponta Delgada, contatei com historiadores e com pessoas ligadas à história, entre as quais o Dr. Hugo Moreira, de saudosa memória, Jorge Gamboa, Rui Galvão de Carvalho, este mais ligadas às literaturas. E aí fui cimentando cada vez mais o meu gosto pela história e identidade do povo açoriano, mais concretamente da ilha de São Miguel e dentro da ilha, em dois concelhos com grande incidência. Um primeiro, num momento de arranque, no concelho de Nordeste, concelho Natal, e num segundo, na cidade de Ponta Delgada, concelho de Adoção. Eu sei que esta pergunta que eu vou fazer a seguir, eu sei que vai-me dar muitos exemplos, pedir-lhe apenas um, de toda a história dos Açores, qual é o local com mais história? Todos os locais têm a sua história, cada ilha, cada concelho, os 19 concelhos na região autónoma dos Açores têm as suas próprias histórias. Não podemos dizer qual deles tem mais história ou que tem menos história. Todos eles têm a sua própria história que se foi cimentando e afirmando no decorrer dos vários séculos que aqui habitam as pessoas, ou seja, desde finais da segunda metade do século XV, início do século XVI, até aos nossos dias. Esta história foi-se afirmando e foi-se fazendo com os legados das gerações que nos antecederam, e hoje nós somos os seus herdeiros. E como tal devemos compreender, estudar, valorizar e promover e divulgar o legado que nos deram, os acontecimentos históricos dos Açores, da nossa cidade ou das nossas aldeias, como quisermos designar. Este legado pode-se materializar de diversas formas, ou pequenos legados de comunidades rurais e pouco conhecidas por vezes dos historiadores, ou legados de maior expressão, como acontece às vezes nas grandes cidades, no caso concreto da cidade de Ponta Delgada ou Danga do heroísmo, ou então de outros acontecimentos. Nos Açores, a história tem sido fecunda e bem rica. Podemos de facto descobrir e temos de facto um grande legado logo no início do século XVI, com várias fontes que nos apontam, entre as quais o Gaspar Frutuoso, nas Saudades da Terra. Descobrir as saudades da terra, mergulhar nas saudades das terras, descobrir nas páginas da obra das saudades da terra, de Gaspar Frutuoso, é descobrir os primeiros tempos da presença do homem na ilha de São Miguel e nos Açores, e esta construção da sua identidade e do seu percurso nestas ilhas de Bruma. Recordo, antes de passar a bola ao nosso comentador José Almeida de Melo, ele que também colabora na SMTV, é o responsável do programa Aconteceu nos Açores. Carlos Melo Bento. Sr. Doutor, o senhor é um homem da costa norte de São Miguel. Como é que foram os seus estudos? Enfim, para os nossos espectadores saberem, conhecem-me, mas não me conhecem bem, não é? O senhor nasce na Salga e frequenta que escola? Nasci em 1967 na freguesia da Salga, como dizia há pouco, e aí frequentei a primária e a telescola.
Na primária não fui um bom aluno. Também não lhe pergunto isso, queria mas saber estou- só, mas gosto de a ser, seguir à mas, primária, Não fui um bom aluno, tive algumas... a seguir à primária, para onde é que foi? Estive na primária, fiz a primária os primeiros 4 anos na Salga, hoje Escola Manuel Inácio de Mel, depois fiz o primeiro e o segundo ano na mesma escola, no então projeto Ducato da Telescola. De seguida, no início dos anos 80, passei para o seminário do Colégio do Senhor Santo Cristo em Ponta Delgada, onde estive 2 anos, como aluno Conte-nos interno. essa experiência. O ensino no seminário era diferente do ensino da escola? Era, de facto, muito diferente. Em termos de rigor, em termos de exigência? Muito mais rigorosos no seminário. Na altura que frequentei, juro que as coisas já estavam bem mais suaves do que propriamente Então antes. beneficia desse ensino? Sim, muito beneficiei. Aliás, costumo dizer isto a amigos e em mentes em locais mais reservados, de que beneficiei muito do meu percurso no seminário do Colégio do Senhor Santo Cristo. Houve algum professor que o tivesse, digamos, influenciado mais do que outro, ou não tem Recordo memória de nomes de professores com quem fiz amizade. Mas só talvez Monsenhor Jacinto de Almeida, reitor do seminário, reitor do seminário e do santuário. O que o mais tocou. Depois sai do seminário e vai para onde? Passo do seminário de Ponta Delgada para a Escola Preparatória do Nordeste, Vila do Nordeste. E aí saio de manhã da Salga, todos os dias tomo o autocarro. A escola preparatória tinha sido feita há muito tempo, há pouco tempo? Não, a escola preparatória já existia no Nordeste há vários anos. Eu fui para o edifício que tinha sido feito nos finais dos anos 70 e início dos anos 80, pelo já dentro do regime da autonomia açoriana, e passei a frequentar durante 2 anos, estive no Nordeste durante 2 anos. E depois então passámos para Ponta Delgada, onde fixámos residência na freguesia de São Pedro e onde atualmente resido. E frequentou que estabelecimento de ensino em Ponta Delgada? Passei por várias escolas. Na primeira pela Domingos Jobel, e depois no ano seguinte matriculei-me no liceu, na Escola Secundária Interdental, e aí depois terminei o 11º ano, já 11º, depois passei de novo para a Domingos Jobel, onde concluí o 12º. Daqui passei para a Universidade de Coimbra, onde matriculei-me em Arqueologia, e no ano seguinte, não era o curso que queria, passei para o curso de História na Universidade dos Açores, onde concluí a licenciatura. Portanto, e respective pós-graduação em frequência de mestrado. Portanto, a sua formação científica e universitária é feita nos Açores? Em Ponta Delgada, Universidade dos Açores. Quem são os professores que o não queria dizer formataram, mas que o formaram? Entre vários professores, recordo quais são aqueles que destaca? Margarida Lalanda, Susana Costa, Golart. Portanto, são as historiadoras e sociólogos que neste momento, digamos... Evelino Menezes também foi um professor que gostei muito e que me marcou. São pontos altos, mas depois Almeida Melo fixa-se numa investigação histórica que tem pouco daquilo que aprende na universidade, porque, segundo me parece, toda a sua obra, e é imensa. Eu hoje não trouxe livro nenhum, mas já tenho trazido vários seus aqui, não é? É sobre temas micalenses. Por exemplo, a bruxaria. Porquê é que se interessou pela bruxaria? Desde miúdo que sempre me interessei por histórias locais. O primeiro estudo que comecei a fazer foi quando frequentei o seminário do colégio em Ponta Delgada, em 1981-82, quando fiz poetas e cantadores nordesteses. Mas o meu interesse sempre pelas pequenas histórias, La Petite Soire, e o mundo que estava mais próximo de mim era o mundo da Salga. Daí comecei logo a trabalhar sobre poetas e cantadores e ao mesmo tempo também a levantar histórias que o povo dizia e ainda diz. Uma dessas histórias eram as feiticeiras, a cultura popular da Salga. E foi neste sentido também que fiz um trabalho que apresentei depois pela primeira vez nos Estados Unidos num congresso norte-americano, onde este trabalho o tema fascinou. Desde logo fascinou-me. Mas qual foi o seu interesse pelo tema? Basicamente por esta. O meu pai, José Cabral de Mel,
Era um homem que gostava de contar muitas histórias e contos aos filhos nas noites de inverno, e desde miúdo contava-nos histórias histórias incríveis do imaginário, que ele também ouvia dos seus pais e avós, e desde miúdo contava-nos a nós estas histórias, e foi aí que eu também o contato com este mundo, com este universo do fantasioso, e que sempre me fascinou, e ainda hoje confesso que me fascina. Ora bem, portanto, o senhor faz um estudo sobre as feiticeiras, publica esse estudo. É? Está publicado em língua inglesa, foi publicado. Mas ainda não acabei a pergunta, desculpe, porque a condução do duelo de ideias vai ter que ser minha. Eu sei que o senhor gosta de conduzir a conversa para recantos seus, mas aqui, com licença aqui do diretor, a gente vai tentar aprofundar, porque é o seguinte: o senhor estuda a feitiçaria, publica a feitiçaria. Claro, fez aquilo como o médico faz uma autópsia, não é? Põe as luvas, corta, registra, etc. Mas há de ter percebido qual é a influência e qual é a importância que a feitiçaria tem na mentalidade açoriana atual, principalmente a Ilha de São Miguel. Qual foi a conclusão que chegou? A conclusão que cheguei foi que as feiticeiras na cultura popular da Salga, que foi um estudo que me dei imenso gozo em fazer, é de facto uma herança muito rica e milenar. Mas as pessoas acreditam naquilo? Hoje não tanto, mas no passado acreditavam. E hoje eu tenho pena de que esta cultura tem-se vindo a perder a um ritmo muito acelerado. Porque as culturas faz parte, todas as feiticeiras fazem parte, ou as feiticeiras, ou os bruxos, mas na casa da feitiçaria, faz parte de todas as civilizações, das grandes civilizações pré-clássicas e clássicas até aos nossos dias. E este legado cultural é próprio das civilizações, é um ser que no fundo estabelece um contato com seres divinos e que tem influências que o comum dos normais não tem. Ora, no caso concreto da Salga, as feiticeiras locais faziam parte deste universo e desta herança milenar que as pessoas nem têm a noção, nem têm a noção de que herdaram há milhares de anos que herdaram dos seus pais e avós. E é esta geração espontânea e popular, esta cultura popular que vai passando de geração em geração. Eu não acredito, Conheceu obviamente. alguma feiticeira? Entrevistou alguma feiticeira? Várias feiticeiras que tenho conhecido ao longo da minha vida, mas elas nunca se transformaram-se, nunca voaram. Até agora. Até agora. Mas depois... Diga uma coisa, o doutor, a determinada altura, a sua obra inflete para Ponta Delgada. Começa a estudar as belezas da cidade e até faz... um trabalho sobre... Mas fixou-se insistentemente sobre o Santo Cristo. E as joias e a imaginária... Não, para o Santo Cristo. Quis promover na Ilha de São Miguel e dar a conhecer um novo olhar na Ilha de São Miguel. E poucas pessoas às vezes compreendem este meu olhar. É um olhar que eu quero implantar aos miquelenses e aos açorianos de uma forma geral. Um olhar diferente. E foi assim que comecei... Em que sentido? Se me deixar explicar, já passo à explicação. Ou seja, promover, dar às pessoas um conjunto de imagens ou de conteúdos pouco conhecidos, mas pouco conhecidos no seu todo. Vamos colocar no caso concreto de Ponta Delgada. Ponta Delgada tem um património riquíssimo do ponto de vista cultural, mas julgo que, na minha opinião, era pouco conhecido dos cidadãos da cidade. E foi neste sentido que eu promovi uma série de edições, nomeadamente as 7 Maravilhas de Ponta Delgada, onde reuni o melhor que Ponta Delgada tinha num livro de grande êxito, em que apareceu aquilo que nunca tinha sido visto no seu todo, o melhor, a partir de boas fotografias, de boas imagens, de uma boa encarnação. Isto aconteceu com as 7 Maravilhas, aconteceu com o álbum da memória, Ponta Delgada, o álbum da memória com as fotografias antigas de Ponta Delgada, com o cemitério de São Joaquim, com a sinagoga. Vamos parar aí na sinagoga. Portanto, só para terminar, portanto, este conjunto vasto de livros, e que são muitos de São Ponta Delgada, deram a Ponta Delgada e os ponta delgadenses uma nova visão do legado cultural que a cidade tinha e que tinha vamos focar-nos na sinagoga. A sinagoga é, portanto, o templo dos judeus que praticaram a sua religião em Ponta Delgada em períodos de liberalismo, não é? A sinagoga é século XIX. Penso que tem sentido algum apoio das autoridades no seu esforço de
recuperar a sinagoga, não deixar transformar-se numa ruína? A sinagoga de Ponta Delgada é um problema que se coloca há vários anos, há mais de cerca de 3 dezenas de anos, à volta de 30 anos. Nomes nos últimos 20 anos como António Valdemar, Fátima de Sequeira Dias, de saudosa memória, que recordo aqui hoje neste programa, deixaram sua marca nas chamadas de atenção para a recuperação e valorização Carolina Batista, exatamente, que está a fazer neste momento um trabalho também na divulgação e valorização do património hebraico, no caso concreto da sinagoga de Ponta Delgada. Porque além da sinagoga, eles têm o cemitério, não é? Exatamente, que aqui em Santa conhece, Clara, aqui mesmo ao lado. E que no livro da sinagoga, como nunca tinha sido feito até agora, este novo olhar, numa edição, em 2 edições, uma portuguesa e outra inglesa, aparece a sinagoga como nunca foi vista, com textos e imagens, neste caso as imagens de José António Rodrigues, que também presta aqui a minha justa homenagem pelas belas imagens que tem presenteado à cidade e aos cidadãos da cidade, um novo olhar. Ponta Delgada e a sua sinagoga, durante de facto muitos anos estiveram esquecidos, houve um certo desprezo, entre aspas, que coloca por parte de quem retinha a sinagoga, na primeira parte. Por exemplo, o cemitério, parece que o doutor está a fugir aí a falar sobre o cemitério. O cemitério nunca lhe interessou, há ali nomes famosos de vários... Não corresponde à realidade. O primeiro estava a sinagoga de Ponta Delgada, que está em primeiro lugar a sua recuperação, e este é um processo que estamos num bom caminho. Os mortos podem esperar, não é? Os mortos podem esperar. A sinagoga está neste momento numa ruína e num estado crítico de elevado nível. Ela, digamos que se houvesse um pequeno tremor de terra ou uma pequena catástrofe, ela caía, simplesmente porque ela está completamente arruinada. E o cemitério este não oferece grandes problemas, ele está a ser mantido durante todos os anos pela família Ben Saúde. O único problema que se coloca no cemitério, e eu interesso-me obviamente pelo cemitério, é nós darmos um proprietário ao cemitério. O cemitério neste momento não é tão Então é uma questão jurídica, é uma questão de ordem jurídica. Agora voltemos para outra coisa. O Chuto tem desenvolvido uma notável atividade de divulgação cultural na biblioteca, antes no Centro de Cultura e agora, mais recentemente, na Biblioteca Municipal. Tem promovido conferências, exposições, divulgação de autores e de atores culturais desta cidade. Há uma coisa que intriga as pessoas. Como é que o senhor consegue juntar tanta gente naquelas sessões? O que é que o senhor faz? Qual é o malabarismo que faz nos bastidores para juntar tanta gente à volta das suas iniciativas, quando a maior parte das iniciativas culturais estão vazias nesta terra? Mas simplesmente porque tem contatos com muita feitiçaria e coloco todas as feiticeiras. Era o que eu calculava, eu não queria perguntar. Não, juro que o grande lema que se coloca é sempre este, e eu faço as coisas porque gosto em primeiro lugar por fazer, faço com gosto, gosto de partilhar e convido as pessoas a partilhar este saber. E estas pessoas que geralmente sabem o que é que eu gosto de fazer, e sempre convido as pessoas a esta divulgação, valorização e promoção da cultura e da identidade do povo açoriano. As pessoas vão e fez uma série de iniciativas ligadas a personalidades, de que publicou um desdobrável em cada uma delas. Tenciona publicar aquilo em volume? Talvez no futuro, se houver apoio, porque são diversas individualidades. Publicámos os filhos ilustres, os filhos de Ponta Delgada, que foi um caso. Depois fizemos 2 exposições inéditas, uma que foi os bispos e cardeais dos Açores, que até então não se sabia, não se conhecia os rostos de todos os bispos e cardeais dos Açores. Foi uma exposição que teve lugar na Biblioteca Municipal Ernesto Canto, em Ponta Delgada, onde também no ano seguinte teve lugar as figuras de Estado açoriano que ocuparam altos cargos. Porquê é que resolveu dar o nome da Biblioteca Ernesto Canto por puro? Eu, quando fiz a proposta à Comissão Municipal de Toponímia e à Câmara Municipal de Ponta Delgada para o que o nome é porque a biblioteca era simplesmente a Biblioteca Municipal de Ponta Delgada, e juro que deveria ter um nome. E acha que Ernesto Canto merece essa... Merece porque viveu naquela rua, em primeiro lugar viveu naquela rua, na casa em frente, no Palácio de Canto. Claro. Mas simplesmente porque é o autor do Arquivo dos Açores, que é uma obra de maior importância para a história dos Açores. E por esta razão, deste país, e por esta razão, o seu nome é entregue à Biblioteca Municipal de Ponta Delgada, é um reconhecimento que a cidade, a Câmara Municipal faz, ou um filho maior
desta cidade e destes Açores. Dizem que o Chur é o herdeiro legítimo de Carreiro da Costa. Não, não, É sou, verdade. não sou herdeiro de ninguém, Carreiro da sou Costa, apenas o meu herdeiro de mim próprio. Os nossos espectadores mais novos, certamente, que terão ouvido falar e não conhecem muito, foi um operário da cultura açoriana que desde a pedra do alicerce até à telha do telhado dessa Casa da Cultura fabricou intensamente. Ele fez até ao 25 de Abril palestras no então emissor regional dos Açores, palestras semanais, que são mais de 1 milhar de palestras sobre as coisas mais diversas da nossa cultura. E quando eu digo que o senhor é que é o herdeiro de Carreiro da Costa, porque neste momento, no círculo de pessoas cultas desta terra, o senhor ainda é aquele que mais, parece que publicou mais livros quando o Dr. Carreiro da Costa publicou palestras, não é? Não sei quantas palestras da Dr. Carreiro. Quantos livros se publicou até agora? A título individual, julgo que são 27 ou 28. E que idade é que tem? 46. Portanto, e tem mais uns 3 ou 4 publicados com o coautor, ou seja, se não me fala a memória, uns 33 ou 34 quantos tem na livros. Forja? Quantos tem na Forja ainda? Alguns vão ser publicados. Os nossos espectadores podem saber... Sim, entre os quais estão a ser publicados já no início do ano, que é Ponta Delgada, Memória e Fatos. O álbum de Memória e Fatos é de facto um livro de ouro das fotografias antigas de Ponta Delgada. É uma viagem à cidade de Ponta Delgada, entre a orla marítima, através de fotos, não é? através de foto e pequenos textos, muito pequenos. Acha que a cultura entre nós é devidamente apreciada por todas as camadas sociais? O senhor, por exemplo, na Lagoa, no último livro que lançou, que foi um êxito absoluto, a sala estava completamente cheia, com mais de 300 pessoas, não havia lugar para toda a gente, havia gente em pé. Como é que o senhor conseguiu isso? Foi o tema? Foram as fotografias? Os meus livros estão vocacionados para determinados públicos. Nem todos os meus livros estão vocacionados para um público específico, mas sim para vários públicos. No caso concreto das monografias, e o Sr. Dr. Melo Bento, que tem acompanhado, conhece isto, que é quando faço uma monografia, ou quando estou a trabalhar uma monografia, falo com muitas pessoas, muitos cidadãos. Tem, portanto, facilidade de contactos. E de maneira que quando as pessoas sabem que vai ser publicado o livro, as pessoas já sabem mais ou menos o que é que o livro vai dizer. As pessoas estão com grande expectativa, vão apreciar. E vão encontrar no livro a sua própria identidade, a sua própria história, o seu próprio percurso, a sua comunidade, a sua lua, da sua igreja, das suas festas, os seus usos e costumes. E quando vão, querem comprar. Os livros, posso dizer que as várias monografias que têm de freguesia têm uma capacidade de ser esgotadas numa semana ou 2 semanas, ficam completamente esgotadas. Portanto, o povo não é surdo nem cego à cultura. Não, é preciso ter, digamos, uma certa habilidade Não podemos dar obras com um grau de erudição elevado, ou demasiadamente académicas, com cheias de notas de rodapé, citações, teorias. As pessoas não querem. As pessoas querem coisas que vão. Não. Obviamente, se for para trabalhar um público mais, para um público mais ilustrado, um público mais académico, mais formado, do ponto de vista com outra formação académica ou outra formação erudita, terei de fazer outro texto. Acha que os políticos aceitam a cultura bem? Acham que a cultura é boa para a política ou eles fazem alguma resistência? Não, juro que sabe que é boa para os políticos, porque é uma boa forma de os promover. Isso não é nada meigo com os políticos, não é? Não, sou muito meigo, aliás, sou muito amigo dos políticos, mas é verdade, a política hoje em dia, em termos nacionais e internacionais, é um bom veículo de afirmação e de projeção de determinadas, principalmente da classe política. Eu vou-lhe fazer uma pergunta que às vezes me incomoda quando é feita a mim, mas eu já agora, enfim, experimentava este desafio. Qual foi o melhor livro que o senhor leu na sua vida? Os Contos Exemplares de Sofia de Mello Bryan, pela mensagem que tem e que transporta a todos nós, para a sua humildade e pelos seus conteúdos e para a sua moral que todos têm, todos os contos têm, e que podem ser lidos e relidos e que trazem sempre uma forte mensagem. Sofia de Mello Bryan, Contos Exemplares. Doutor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Não é? E vamos aos livros. Vamos aos livros, vamos continuar então. nos livros, não é? Eu hoje trazia-vos, eu insisto na figura de José Martins Garcia,
Martins Garcia é, para mim, um dos melhores escritores de língua portuguesa e certamente um dos melhores romancistas açorianos. Ele tem uma obra muito grande, Revolucionários e Corumbins é uma obra dos tempos revolucionários, certamente se lembrarão os mais velhos destas figuras. José Martins Garcia escreveu Os Contos Infernais, ele é um professor universitário, é um cientista da língua, mas é um homem com uma imaginação muito viva e tem uma visão que nisso é melhor do que os contrários, é uma visão de esquerda sobre a vivência social. E realmente é um espírito muito crítico, mas que tem uma escrita sublime, com uma história muito bem engendrada. São dele também Os Quase Teóricos e Malditos. São apenas 3 livros daqueles que eu gosto de recomendar aos meus telespectadores. E finalmente temos aqui um livro que foi lançado no dia destes para os civis. Os militares gostam muito de distinguir os militares dos civis. Fizeram um lançamento para os militares, que é uma casta superior, não é? E só para eles fazem umas determinadas cerimónias, e muito bem feitas, são as melhores cerimónias que fazem no país, e para os civis. Eu tinha um colega meu militar, da academia, claro, e eu perguntei-lhe com quem é que ele estava. Não sei, era um civil. Quer dizer, o civil é uma figura assim um bocado abaixo enfim, das tabelas. José Alfredo Ferreira de Almeida, Ferreira Almeida, não é Ferreira de Almeida, que é uma outra família também famosa em Ponta Delgada. É um general que está, penso que na reforma já, e resolveu escrever uma série de crónicas sobre a famosa Guerra do Ananás. A campanha do Ananás, ele chamou-lhe campanha do Ananás, eu em miúdo ouvia falar na Guerra do Ananás, que eram aqueles militares que tinham estado aqui no tempo da guerra de 1939-45, e que, como não houve guerra nenhuma, eles vieram só para aqui porque Salazar mandou e acabou, os americanos não invadiram, os alemães não invadiram, ninguém ligou nenhuma a isto, e então, como foi assim uma guerra de comer ananases, eles chamaram-lhe a campanha do Ananás. Só que é um livro extraordinariamente bem feito. O general Ferreira Almeida é uma pessoa muito cuidadosa, muito miudinho, muito rigoroso naquilo que faz, e faz lembrar um pouco, na quantidade de fotografias, aqui o nosso entrevistado, o Dr. Almeida Melo, porque ele tem dezenas e dezenas de fotografias que ilustram, para já, o trabalho imenso que ele teve na elaboração deste livro, na confecção deste livro. E depois o rigor com que ele descreve os vários episódios em que se desenrolou a campanha do Ananás. É um livro que penso que já está quase esgotado, porque ele é muito barato, são 400 e tal páginas e não chega a 20 euros, é muito menos do que isso, e a edição é muito pequenina, foram 300 exemplares. Mas é extraordinário para reconstruir a época nos Açores inteiros, de 1939-45, até um pouco antes e um pouco depois da guerra, e vale a pena lê-lo, porque se lê com sofridão, porque são tudo pessoas que nós conhecemos ou de que ouvimos falar, e consequentemente é um livro também muito interessante. E pronto, terminamos com o nosso Ananás dos Açores, este programa. Hoje tivemos como convidado o historiador José Almeida Melo.